Bom dia, pessoal. Um bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu quero aqui, nesse momento, pessoal, mais uma vez, enviar uma palavra, do coração de Deus para nossos corações. Nós estamos vivendo, pessoal, num momento de muita angústia, muito sofrimento, desespero. A gente, às vezes, pessoal, eu sei que há pessoas que passando por um momento de perca. E esse é o mundo que nós estamos vivendo hoje. Se nós pararmos e analisar, nenhuma autoridade, nenhuma ciência consegue nos dar uma palavra, que possa confortar, acalmar nossos corações, Mas a Bíblia tem palavra que conforta, que pode confortar os nossos corações. Eu estou aqui dentro do meu automóvel, e quero aproveitar esses talvez 3 minutinhos, eu quero ser rápido para Deus falar com você. Então aqui, eu tenho aqui uma palavra aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 8. E esse evangelho ele fala do leproso purificado. Nós conhecemos essa leitura, Mas veja bem, a Bíblia diz que Jesus ele estava no monte ensinando, Justamente fala do Sermão do Monte, ensinando uma grande multidão. Porém o leproso lá embaixo, Você veja que ele começa dizendo assim, ó: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. Jesus estava no monte, e aí ele desce. Quando ele desce do monte, diz assim, ó: e eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quer pode tornar-me limpo. Veja bem, na época da Bíblia, um leproso, ele não podia, quando ele era constatado lepra no seu corpo, ele não podia conviver no meio da sociedade. Creio que todos nós sabemos disso. Veja bem, o que é interessante, que o leproso, quando ele era constatado que tinha nele lepra, ele era afastado da cidade, do meio da sociedade. Se fosse um pai de família, ele não podia conviver dentro do seu lar. Ele se tornava uma pessoa, tinha que estar distanciado da sociedade. Geralmente o pecado e a lepra é algo parecido. Veja bem, quando uma pessoa vive em pecado, ela também se torna separada de Deus. Ela está distante de Deus, ela se distancia disso. O pecado se torna uma muralha, entendeu? Do mesmo jeito é a lepra. Um leproso não podia conviver em meio à sociedade. Eles tinham que morar no leprário. Leprário era um lugar de leproso, fora da cidade. Quando esse leproso saía daquele lugar, que seja um povoado, que seja um lugar, atravessar a cidade, ele tinha que carregar no seu pescoço um sino, um chocalho, talvez você possa entender assim. Ele tinha que passar, passava balançando, mostrando que lá vinha o leproso. E aí todo mundo se afastava, ninguém aparecia, ele passava só no meio da cidade. Mas como era que as pessoas no passado poderiam descobrir que estava com lepra? Tinha que fazer esse exame. E os exames da época não é como hoje, As coisas se modernizou, evoluiu, não é verdade? Então, no passado, quando ele achava que ele estava com lepra, ele via isso nele, ele procurava o sacerdote do templo. E qual era o exame que era feito? De que forma era feito o exame? Pegava-se água fervendo, Ele estendia o braço e derramava aquela água no seu braço. Se ele não sentisse aquela água queimando o seu braço, significa que ele estava com lepra. Veja o grau dessa doença, desse mal, ele alojado no corpo do ser humano. O homem com lepra, pessoal, era como se fosse um defunto, um morto-vivo. Entendeu? Ele andava nos lugares, os pedaços de carne iria soltando do seu corpo. Era triste. Veja bem, mas também quando não era feito um exame dessa forma, pegava-se uma agulha muito grande, uma agulha talvez de uns 10 centímetros, pegava aquela agulha e furava o seu corpo. Se ele não sentisse essa dor da agulha entrando no seu corpo, significa
constatava-se que ele estava com lepra. O que Jesus aqui faz com esse moço? Ele ouve, veja bem, lá no monte, ele ouve a voz de Jesus pregando lá no monte. Ele não pode ir lá, porque ele não pode, entendeu? Se dirigir até a sociedade. Ele não pode. Por quê? Porque existia uma lei. Se um leproso se aproximasse de alguém, ele iria ser morto, apedrejado. Olha a lei do passado. Jesus desce do monte e esse moço se dirige até Jesus. E a Bíblia diz aqui, veja bem, e eis que veio um leproso e adorou. Antes desse moço fazer qualquer petição, qualquer pedido, a primeira coisa que ele faz é adorar. Pessoal, deixa eu falar uma coisa para você. Você quer tocar o coração de Deus? Você quer chamar a atenção de Deus? Primeiro, antes de qualquer coisa, adore a Ele. Adore a Ele, pessoal. Que enquanto você adora a Ele, Ele está trabalhando na tua causa. Veja bem, esse moço, ele prostra, adora, dizendo: Senhor, se queres, pode tornar-me limpo. Ele sabia que Jesus tinha poder de tornar ele limpo, ele purificado. Mas ele pergunta primeiro: Senhor, se tu queres, olha só, ou se queres, o Senhor pode tornar-me limpo, o Senhor pode me purificar, o Senhor pode me curar. E veja bem, agora veja a resposta de Jesus. Jesus, estendendo a mão, tocou dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Veja bem uma coisa que eu quero lhe falar nessa manhã. Jesus aqui faz algo que ninguém podia fazer. Ninguém. Você sabia que ninguém poderia tocar no leproso? O leproso não podia se aproximar de ninguém? Mas Jesus aqui toca. Jesus quebra essa regra. O que eu já quero lhe falar nessa manhã? Que aquilo que ninguém pode fazer por você, Jesus faz. Eu não sei como é que está a sua situação hoje. Eu não sei qual é o processo que você está vivendo. Não sei qual é a tua dor, teu sofrimento, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Presta atenção nessa, viu? Porque eu creio que Jesus está falando com você. Eu sei que aquilo que o juiz, o advogado, seus parentes, seu marido, a sua esposa, seus filhos, a sociedade, a medicina, os governantes, autoridades, ninguém pode fazer por você. Eu quero te dizer que Jesus faz. Jesus toca e disse para aquele moço: quero ser limpo. Veja bem, ele a princípio, ele disse: se tu queres, ele não sabia que essa é a vontade de Jesus de querer nos purificar, nos libertar de qualquer mal. Ô glória! Veja bem, quero ser limpo. Imediatamente aquele moço ficou purificado. Ou seja, eu quero ser limpo. Eu tenho pressa. Logo, imediatamente ele ficou purificado. Esse moço aqui, passando por esse problema que era uma causa perdida, ele veio até quem? Até Jesus. Você está passando por um problema difícil? Talvez não seja essa a solução do teu problema. Venha a Ele. Venha a Jesus. Jesus mudou a história desse leproso. Ele não terminou. Um dia ele morreu. Não de lepra, porque Jesus o purificou. Por que um dia ele morreu? Porque todos nós um dia, pessoal. Só que nessa leitura tem algo mais importante. Esse leproso, ele não morreu aqui de lepra. Não. Mas um dia ele morreu. Eu quero chamar a tua atenção que o mais importante de uma cura de uma lepra, ou seja, de qualquer mal, de uma solução de problema, salvação e vida eterna. Que seja de lepra ou não, esse moço um dia morreu. Pessoal, isso vai acontecer comigo e com você. Mas o problema não está na morte. O problema está. Você está preparado para quando o teu coração parar de bater, você morar com Cristo na glória? Amém? A Bíblia diz lá em Amós 4:12. Prepara, ó Israel, para te encontrar com o Senhor teu Deus. Te prepara. Porque a morte, a qualquer momento, ela vai bater na tua porta. Te prepara porque Jesus quer não só te purificar, te libertar,
mas Ele quer te salvar. Amém? Um beijo no seu coração. Paz do Senhor.